Eu lembro que uma vez, tem tempo já, mas saiu na Record, uma entrevista com um cara que ganhou um prêmio da loteria gigantesco, antes do Plano Real também. E o cara, ele gastou tudo. Uma parte a inflação pegou, né? Inflação muito grande naquela época, mas ele contando a história dele, ele saía e pagava a conta pra todo mundo no restaurante. Ele não lavava roupa. Ele comprava roupa, sujava e jogava fora. O carro dava um problema, só tinha que trocar óleo aos 10 mil. Ele andava até os 30, o óleo virava uma graxa, fundiu o motor. Ah, tá bom, deixa o carro aí. Então o cara, ele desperdiçou tanto dinheiro que no final ele ficou sem nada. E aí perguntaram pra ele, qual é o seu arrependimento? Ele falou, não ter comprado uma casa pra minha mãe. Eu falei, meu Deus, o cara ganhou um prêmio gigantesco, não comprou um imóvel pra família dele. Caracas. Então é esse o ponto, né? Ele fala, se você não tem crenças alinhadas, você nunca vai conseguir acumular patrimônio. E aí ele fala pra você identificar esse teu modelo de dinheiro. Porque esse seu modelo não é seu. Ele só foi passado pra você. Então o ponto é que você não é uma gravação, que ele diz. Você é o gravador. Se essa gravação não tá boa, você deleta e grava uma nova. Perfeito. E aí o que ele tenta fazer é colocar os arquivos bons no lugar dos arquivos ruins. Perfeito exemplo. Ô Bruno, cara, assim, outro parênteses que eu vou abrir aqui. Lá no teu Instagram, nas tuas mídias, você recebe perguntas, comentários de tipo assim, porra, Bruno, tu só fala de dinheiro? Não. Existe isso? Existe um cara, pô, você não vai falar tudo pra você é dinheiro, ou você só fala de dinheiro, ou nem tudo é dinheiro? Existe essas coisas? Então, tipo de o comentário? só fala de dinheiro não. Até porque lá o assunto no Instagram, principalmente, fica mais amplo. No YouTube é muito dinheiro, né? É sempre focado em finanças. No Instagram a gente acaba falando de mais coisas. Então não, mas o que sempre aparece é dinheiro é muito importante, de fato. Dinheiro traz felicidade, né? Sim. Você não acha que amor é mais importante que dinheiro, né? Ou saúde? Ele coloca isso aqui, uma coisa... Pode-se fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Não confunde as coisas. Ele fala, até o livro está marcado nessa parte. É uma fala, um princípio de riqueza, né? Porque eles têm os arquivos mentais e dentro dos arquivos da explicação tem certos princípios. E tem uma hora que ele fala isso, é um arquivo onde ele diz, as pessoas ricas acreditam que podem ter ambas as coisas. A pessoa de mentalidade pobre, e ele sempre bota mentalidade pobre. Porque às vezes você hoje não tem dinheiro, você se julga pobre, mas a tua cabeça não é de pobre. Você tá com os arquivos mentais corretos. Então, daqui a 5 anos, tua situação tá muito diferente. Agora tem o cara que tá com dinheiro hoje, mas a mentalidade dele ainda é de pobre. Sim. Daqui a 5 anos, você vai ter que trocar de lugar com ele, né? O cara com mentalidade boa cresce, o outro decresce. É a questão do termostato que ele fala financeiro. Mas o que ele diz é, quem tem mentalidade pobre julga que ou é uma coisa ou outra. Então isso de ou amor ou dinheiro, ou saúde ou dinheiro, o que ele fala é a mesma coisa que perguntar o que é mais importante, ter o braço direito ou tua perna esquerda. Ambos são importantes, tem que abrir mão de um para ter outro. Então isso chega bastante lá, como se, por exemplo, ter mais dinheiro vai te trazer menos felicidade no final das contas, porque traz mais preocupações. Ele também aborda isso. Tem lá os arquivos de riqueza. A pessoa rica ela se torna maior do que os seus problemas, enquanto a pessoa pobre é menor do que eles. Sim. Então hoje, lógico que eu tenho preocupações que eu não tinha na época que eu não tinha dinheiro. Mas eu também eliminei uma série de preocupações através do dinheiro. Sim. Pô, só esse ano, o meu cunhado pegou Covid no começo do ano, teve que ser internado às pressas, ficou muito mal, a conta do hospital deu mais de 100 mil reais. Quem pagou? A gente, porque o plano de saúde do Exército não cobria o hospital que ele ficou. Perfeito. Isso tirou o meu sono? Não, se eu não tivesse dinheiro, eu estaria tirando meu sono até agora, eu pensando que eu podia ter salvado a vida dele, mas não tinha capital pra isso. Cara, a primeira vez que a gente bateu um papo, eu fui na tua casa, não sei quanto tempo tem, uns 3 anos atrás, talvez. Eu lembro que a gente falou sobre isso, porque você teve um problema na coluna. Tive. E o que segurou você no tratamento, ficar de boa, foi o dinheiro que você tinha guardado, o dinheiro que você tinha aplicado. Foi de fato. Então, ou seja, uma preocupação, ou vamos dizer assim, uma questão de saúde foi amenizada, tranquilizada, sei lá, diminuída, porque você fala, putz, do ponto de vista de grana, eu tô de boa. Isso mudou até a dinâmica do tratamento, João. Porque Como assim? Funciona assim, hérnia de disco, e eu fui em vários médicos muito caros, né? Eles falaram assim, depois de um tempo conversando, depois que eu já tinha a deixa que o médico me deu, né? Eu fazia essa pergunta. Eu falo, tá, eles queriam me operar de início, porque a minha hérnia era gigantesca, era muito grande. Uma hernia extrusa muito grande, eu não conseguia andar. O meu pé, eu faço aquele... Unilateral. Eu tava pegando a perna direita. Minha perna direita parecia uma antena de rádio, ficava irradiando assim, era horrível. E eu já tava perdendo o movimento do pé. Quando eu faço aquele story de pé no solo, eu sempre faço uma forcinha assim com o dedo pra cima, né? Sim. Esse pé direito não ia mais. E teve médico falando, se não operar, talvez nunca volte. Esse movimento aqui você pode ter perdido pra sempre. Teve cara que falou que eu ia ficar impotente, que eu ia começar a perder controle de esfíncter se não operasse rápido. Aí teve um médico que me falou, olha, na verdade, como você é um cara novo,
Se a gente não fizer nada, provavelmente daqui a 1 ano você tá bem. Só que quem tem 1 ano pra deixar de produzir hoje em dia, né? Uau. Foi isso que ele falou. E eu pensei, eu tenho. Eu tenho 1 ano pra deixar de produzir Muito se for bom. necessário. Porque a cirurgia Under de disco, ela resolveria o meu problema no dia seguinte. Eu sairia andando, pelo que eles falavam. Tranquilo. Só que é uma cirurgia na coluna, então é sempre complicado, né? Tem um percentual mínimo de problemas, mas quando dá um problema, é um problema sério. Então, se fosse um problema na cirurgia, eu poderia perder o movimento da região ali pra baixo. Mas era uma chance pequena. Porém, acontece de vez em quando. E o ponto é que se eu opero com 30 anos a base da minha coluna, ela fica mais instável. Com 40 eu tô operando o meio, com 50 eu posso estar operando a cervical, com 60 eu tô botando pinos nas costas. Então eles falaram, olha, não dá pra te garantir que não vai ter um outro problema, eles não poderiam garantir nada disso, né? E eu falei, tá, e se eu não operar? Ah, vai demorar bastante tempo, mas provavelmente você vai ficar bem. Então eu falei, então eu escolho fazer um tratamento conservador e esperar o tempo que for necessário. Porque hoje eu tenho capital para poder priorizar a minha saúde antes de ganhar mais capital. Então é aquele ponto, né? O que é mais importante, o dinheiro ou a saúde? Ele até coloca uma frase, um princípio de riqueza, que ele fala que o dinheiro é muito importante nas áreas onde ele tem influência Ok. e insignificante onde não tem. Aham. Então a saúde é muito importante, mas eu só pude preservar e recuperar minha saúde porque eu tinha um dinheiro para isso. Cara, isso é incrível. Isso quebra um puta de um paradigma, né? Eu lembro que quando a gente conversou sobre esse assunto, fez muito sentido pra mim. Muito sentido. Agora é o seguinte, nessa primeira parte sobre modelo de dinheiro, mindset, os arquivos que são colocados, como é que foi isso na tua família? Teu pai e tua mãe? Foi neutro? Foi positivo? Foi negativo? Como é que você classifica isso? Então, ele até fala que ou você sai igual os seus pais, pelo menos igual a um deles, ou sai totalmente oposto por rebeldia. E amo meu pai, minha mãe, nunca deixaram faltar nada pra mim, mas também nunca sobrou muita coisa lá em casa. Porque dentro de perfis financeiros, né, a gente pode falar que tem um cara que é o financista, o cara que é o poupador, a Malu é uma poupadora de fábrica. Sim. Aí você tem a pessoa que é desligada com dinheiro, que é o meu pai, não ligava pra dinheiro, e tinha minha mãe que era descontrolada. Então quando você casa um desligado com um descontrolado, Dá ruim. um não liga, o outro gasta muito. Então eu cresci numa família onde o normal era ter dívida. Tá. E olhando aquilo eu pensei, eu não quero isso pra mim. Então grande parte dos arquivos aqui, de fato, eu encontrava situações onde eu via, nossa, eu tive um exemplo negativo aqui. Por exemplo, em 96, os meus pais tinham celular. Ninguém tinha celular naquela É época. aquele grandão. Era um grandão, era pra falar entre eles, talvez com o Abílio Diniz, né? Porque era outra pessoa que tinha celular no Aham. Brasil. E era caríssimo. Era muito caro, Eu então lembro. eu não sei por que cargas d'água eles tinham celular naquela época, mas tinham. Não tinha ninguém Então, pra falar. vendo aquele tipo de coisa, eu falei, poxa, eu não quero me comportar igual os meus pais nesse aspecto. Em vários outros, minha mãe é uma pessoa ímpar, assim, em termos de generosidade, meu pai é a pessoa mais culta que eu conheço. Meu pai fica me zoando de homem de poucas letras, né? Aham. Eu leio pra caramba e ele fala, homem de poucas letras, porque ele é muito mais culto do que eu. Só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então, meu modelo de dinheiro não pode ser igual ao dos meus pais. O termostato deles estava marcado, naquela época, mudou ao longo do tempo, mas estava marcado para negativo. Porque o normal para eles é não ter patrimônio e tá devendo. Sim. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que mudar.